Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. Faz quase 10 anos. A memória daquela noite deveria estar gasta, desbotada, mas não está. Ela tem a nitidez de um caco de vidro na minha mente. Às vezes, quando o silêncio da madrugada fica pesado demais, eu ainda acho que foi só um pesadelo, um surto psicótico causado pelo estresse. Mas então eu ouço o som, aquele som, e a lembrança volta, nítida, brutal e completa. Tudo começou por causa de dinheiro, ou da falta dele. Em São Paulo é quase sempre por causa de dinheiro. Eu era um estudante de cinema, o que por si só já é uma espécie de piada trágica. Passava meus dias em uma sala de aula escura e climatizada, analisando a forma como Hitchcock construía a tensão a partir do nada, ou como Lynch usava o som para dissolver a realidade. Eu era apaixonado por aquilo, pela teoria, pela arte de criar mundos. O problema é que o meu próprio mundo, o real, desmoronava. Naquela tarde, lembro de estar na aula, o professor dissecando a cena do corredor do Hotel Overlook em O Iluminado, e meu celular vibrou no bolso. Não era uma mensagem, era uma notificação do banco. Saldo, R$ 14,32. O aluguel vencia em 3 dias. O peso da realidade esmagou qualquer pensamento sobre a arte do cinema. A ansiedade era uma presença física, um zumbido de baixa frequência na minha cabeça, constante como o ruído do trânsito que nunca cessava lá fora. O desespero é um péssimo conselheiro, mas um recrutador eficiente. Naquela noite, em meu apartamento minúsculo em Pinheiros, um cubo de 30 metros quadrados que consumia a maior parte da minha sanidade, a caçada começou. Passei horas em frente ao notebook, o brilho da tela iluminando um prato com restos de macarrão instantâneo. Enviei currículos para tudo, livrarias, cafés, cinemas, lojas de conveniência. Nenhuma resposta. A cada e-mail não respondido, o cerco se fechava. Foi rolando por um site de empregos obscuro, na página 17 dos resultados, que encontrei o anúncio. As palavras eram secas, quase um código. Recepcionista noturno. O endereço era na Zona Leste, um lugar que para mim parecia outro país. Não exigia experiência. O salário era uma ofensa à dignidade, mas uma ofensa que cobria o aluguel e talvez sobrasse para o pão. Mandei o e-mail sem pensar, sem esperança. Para minha surpresa, responderam em menos de 10 minutos. Pode começar amanhã, esteja aqui às 10. A velocidade da resposta deveria ter sido o primeiro aviso, a carência de candidatos, o segundo. Meu novo reino era o Hotel Zodíaco. O nome, grandioso e místico, era a primeira de muitas mentiras. Era um prédio de 6 andares, um monolito doente de pastilhas desbotadas, espremido entre a escuridão oleosa de uma borracharia 24 horas e o vazio de um galpão com janelas quebradas como órbitas ocas. O letreiro de neon na fachada era um espetáculo de decadência. A palavra zodíaco brilhava em um azul constante, mas hotel piscava em um ritmo frenético, um espasmo elétrico que parecia um pedido de socorro. Eu chegava sempre às 10 da noite. A porta de vidro automática se abria com um silvo pneumático e eu trocava o ar rarefeito da rua, com seu cheiro de asfalto e poluição, pelo ar parado e denso da recepção. A recepção era minha gaiola. Um aquário de luz fluorescente que emitia seu próprio zumbido, uma nota mais aguda que a da cidade. O balcão de fórmica, que um dia tentou imitar madeira nobre, agora era um mapa de histórias tristes, com arranhões profundos, manchas de bebida e pequenas queimaduras de cigarro como crateras. Meu trono era uma cadeira de escritório cujo couro sintético já havia se rendido, expondo a espuma amarelada e cansada. Na minha frente, minha estação de trabalho. Um computador bege, lento e o monitor de segurança.
meu único companheiro. 4 quadrados em um preto e branco granulado, exibindo os corredores vazios dos andares. O ar ali dentro era uma agressão química. Um cheiro de desinfetante industrial tentava, sem sucesso, mascarar o odor de poeira antiga e o tom adocicado de plástico superaquecido vindo de alguma fiação defeituosa. As primeiras noites foram um estudo sobre o tédio e a fauna da madrugada paulistana. Por volta da 1 da manhã, o fluxo diminuía. Foi em uma dessas noites que um homem de terno barato, suando apesar do ar-condicionado fraco, pediu um quarto por 3 horas. Ele pagou em dinheiro, as notas amassadas. Não olhou para mim. Seus olhos se moviam nervosamente, focados na porta de vidro, como se esperasse alguém. 20 minutos depois, uma mulher entrou. Usava um vestido simples demais para o frio. Ela também não me olhou. Apenas caminhou em direção ao elevador. Ele a seguiu. Nenhum dos dois disse uma palavra. Eram como fantasmas representando um roteiro que só eles conheciam. Eram a clientela padrão. E eu era o padre confessor invisível de um purgatório de passagem. Mas o prédio tinha uma vida própria. Não era algo que se notava de imediato. Eram pequenas anomalias. O estalo seco e alto que vinha de um andar de cima, mesmo quando o andar estava completamente vazio, como se a estrutura do concreto se acomodasse no silêncio. A luz da recepção que piscava, uma única vez, sempre no auge do silêncio da madrugada, quando até o ruído da cidade parecia distante, e a sensação no ar. Às vezes o ambiente mudava. Uma queda súbita na umidade, que deixava a pele seca e repuxada, seguida pela sensação de eletricidade estática que arrepiava os pelos dos meus braços sem motivo aparente. Eu passava a maior parte do tempo olhando para o monitor de segurança. A câmera do 6º andar era a pior. A imagem tinha mais ruído, mais neve. O corredor, visto daquela perspectiva, parecia ter uma geometria errada. Uma perspectiva que se esticava para uma escuridão que a luz fraca do teto desistia de alcançar. Foi em uma dessas noites que a primeira anomalia visual aconteceu. Eu estava quase dormindo, a cabeça pesada, e no monitor do 6º andar, bem em frente à porta do quarto 603, a imagem distorceu. A estática deixou de ser aleatória e, por uma fração de segundo, pareceu obedecer a uma ordem invisível. Ela se adensou, formando uma mancha escura e vertical, uma ausência de sinal com a altura de um homem. Um rasgo nos pixels. Pisquei, o corpo inteiro em alerta, e a mancha sumiu. O corredor estava vazio novamente. Fui até o gravador antigo, rebobinei a fita. Assisti ao mesmo momento. A fita mostrava o nada. A falha não era da máquina. Era a minha crescente dúvida sobre o que era real. Ou na minha mente. Foi a primeira vez que senti medo de verdade naquele lugar. O medo de que o vazio do outro lado da tela não estivesse tão vazio assim. Sr. Almeida, o gerente, era uma relíquia de uma São Paulo que não existia mais. Um homem na casa dos 60, com uma barriga de chope que se projetava por baixo de uma camisa de botão que já fora branca e um cheiro de cigarro e café requentado que parecia ser sua aura permanente. Ele se movia com a lentidão de quem já tinha visto de tudo e não se impressionava com mais nada. Na minha primeira noite, ele me passou as instruções com a pressa de quem só queria ir para casa. Enquanto ele falava, o telefone da recepção tocou. Almeida atendeu, a voz mudando para um tom falsamente simpático que desaparecia assim que ele desligava. Hotel Zodíaco, boa noite. Ah, Reginaldo, sim, sou eu. Não, meu amigo, ainda não liberou. O pessoal da manutenção ainda está vendo. Sim, eu sei. Quando liberar, eu te aviso. Boa noite para o senhor também. Ele desligou com um suspiro pesado, esfregando as têmporas com os dedos grossos. Seu olhar cansado cruzou com o meu, e por uma fração de segundo, percebi uma sombra de exaustão que ia além do cansaço físico. Cliente antigo, ele murmurou.
sem dar mais detalhes, mas o tom de sua voz sugeria um histórico longo e talvez problemático. Enfim, como eu dizia, ele terminou as instruções básicas, já com o molho de chaves tilintando no bolso da calça, pronto para se entregar à sua noite de descanso, quando parou na porta. Virou-se para mim lentamente, a luz fraca da recepção lançando sombras estranhas em seu rosto enrugado. Ah, Léo, mais uma coisa, importante. Eis uma coisa. Ele esperou que eu fizesse contato visual, certificando-se de que sua atenção estava totalmente em mim. Sabe o Reginaldo que ligou agora há pouco? Ele sempre pergunta do quarto que está interditado. Ele hesitou por um instante, como se a palavra interditado não fosse suficiente para carregar o peso da situação. O quarto que eu te falei, o 603, lá no último andar, não aluga para ninguém nunca. Ele fez uma pausa mais longa, coçando a nuca com um gesto que parecia um tique nervoso, revelando um pedaço de pele avermelhada. A fiação é uma merda, já te falei, mas não é só isso. Teve uns problemas lá, uns hóspedes. Não se comportaram bem. Digamos que a gente prefere deixar quieto. Diz para todo mundo que perguntar que está em manutenção completa, reforma geral, o que for. Mas não aluga. A desculpa era tão esfarrapada quanto o carpete desbotado da recepção. Minha mente de cinéfilo curioso e de paulistano cínico começou a tecer teorias. Eu não perguntei. Já sabia que certas perguntas não eram bem-vindas. Apenas concordei com a cabeça, com a minha melhor imitação de profissionalismo indiferente. Entendido, Sr. Almeida. Ele pareceu aliviado com a minha falta de questionamento, um brilho fugaz de gratidão cruzando seus olhos cansados. A chave fica trancada aqui, disse ele, batendo com os nós dos dedos na gaveta inferior do balcão. Não mexe, deixa como está. E então, com um último olhar que parecia um aviso silencioso, ele se foi, desaparecendo na escuridão da rua. Fiquei sozinho na gaiola de fórmica, o zumbido constante das luzes fluorescentes, agora acompanhado pelo eco silencioso das palavras de Almeida. A curiosidade, aquela inquilina persistente da mente humana, começou a se instalar, crescendo como uma sombra na penumbra. Esperei dar 1 hora do início do meu turno. A atmosfera na recepção parecia mais fria, apesar do ar abafado da noite. Aproximei-me do balcão e observei a gaveta trancada. Não havia nenhuma fechadura visível. Era um daqueles modelos antigos, com uma trava interna, acionada por uma chave específica. Lembrei-me do pequeno molho que Almeida guardara no bolso. Esperei mais 10 minutos, certificando-me de que a rua estava silenciosa e que nenhum carro passava em frente ao hotel. Peguei um clipe de papel da minha mochila, uma daquelas habilidades inúteis que a adolescência me legou, e com cuidado inseri-o na fresta da gaveta. Levei alguns minutos, tateando no escuro, sentindo as engrenagens internas. Finalmente, com um clique quase inaudível, a trava cedeu. Abri a gaveta lentamente. Lá dentro, repousando sobre uma pilha de formulários de registro empoeirados, estava a chave, solitária. Uma única chave com um chaveiro de plástico vermelho sangue, meio derretido em uma das pontas, como se tivesse sido queimado ou submetido a um calor intenso. O número 603 estava gravado de forma grosseira, as letras irregulares. Ao lado da chave, não havia apenas livros de registro, como pensei inicialmente. Havia também um pequeno caderno de capa mole, com a lombada descolada e páginas amareladas. Peguei-o com cuidado. A caligrafia era irregular, apressada, e as frases pareciam fragmentos de pensamentos perturbados. A maioria das páginas estava em branco, mas algumas continham rabiscos, desenhos de figuras sombrias e palavras isoladas. Medo não dorme. Olhos. Na última página rabiscada, havia um nome. Isabel. Fechei o caderno, o coração acelerado. Aquilo não era um problema de fiação. Aquilo era algo mais. Uma história sombria que o hotel tentava manter trancada.
Coloquei o caderno de volta na gaveta e peguei um dos livros de registro. Comecei a folhear as páginas antigas, procurando por menções ao quarto 603. Encontrei vários registros ao longo dos anos, geralmente casais. Mas alguns deles estavam riscados com uma violência gráfica, a caneta rompendo o papel. Ao lado de alguns desses registros riscados, havia anotações breves. Reclamação grave. Quarto interditado. Problemas recorrentes. Um padrão sinistro começava a emergir. Peguei outro livro de registro, mais recente, e encontrei o nome de Reginaldo, rabiscado em uma das páginas com uma data de poucos meses atrás, e ao lado uma anotação rabugenta de Almeida. Não insistir no 603. Aquele cliente antigo da ligação. Ele sabia de algo. Ele estava procurando por algo. Abri o navegador no computador lento e comecei minhas buscas novamente. Desta vez, fui mais específico, usando os nomes que encontrei nos registros. Nada nos jornais online, nada nos arquivos da polícia. Mas me lembrei do post no fórum de viagens. Abri o histórico do navegador e encontrei a mensagem trocada com viajante cansado. Tentei enviar outra mensagem, implorando por mais informações. A resposta veio quase que imediatamente, fria e definitiva. Eu já te avisei. Se você está trabalhando lá, peça demissão, antes que seja tarde demais. E fui bloqueado novamente. Um medo frio e visceral começou a se espalhar pelo meu corpo. Aquilo não era apenas um quarto com problemas, era um lugar amaldiçoado. Meu último recurso era o sistema de segurança. A sala dos fundos cheirava a mofo e fiação velha. Localizei as caixas de fitas VHS correspondentes aos registros que encontrei. Para minha surpresa, as fitas da câmera do 6º andar para todas as datas suspeitas estavam faltando. As caixas estavam vazias ou continham fitas de outros andares. Alguém havia feito um esforço deliberado para apagar qualquer registro visual do que acontecia naquele corredor. A ficha caiu. O Sr. Almeida não estava apenas sendo um gerente preguiçoso. Ele estava protegendo algo. Ele estava escondendo algo. E eu, o recepcionista noturno curioso, havia tropeçado na beira de um abismo de segredos sombrios. A partir daquela noite, meu trabalho no Hotel Zodíaco deixou de ser apenas uma forma de pagar o aluguel. Tornou-se uma investigação silenciosa, uma busca pela verdade por trás da porta trancada do quarto 603. E eu sabia, com uma certeza fria que me percorreu a espinha, que a resposta que eu procurava não seria nada agradável. A noite começou como todas as outras, com um silêncio pesado e o zumbido da indiferença. As primeiras horas do meu turno foram um estudo sobre o vazio. Eu me afundei na cadeira de couro rasgado, o livro de teoria do cinema aberto no meu colo. Mas as palavras de André Bazin sobre o realismo pareciam uma piada de mau gosto naquele ambiente de artificialidade e decadência. A realidade, para mim, era o balcão de fórmica pegajoso e o monitor de segurança exibindo seus 4 poemas de solidão em preto e branco. Ocasionalmente, um cliente aparecia, um fantasma rápido que trocava notas amassadas por uma chave e desaparecia nos corredores, deixando para trás apenas o cheiro de perfume barato ou de desespero. Por volta da meia-noite, a atmosfera de São Paulo começou a mudar. O ar ficou pesado, elétrico. O céu, antes daquele laranja doentio da poluição luminosa, adquiriu um tom de hematoma, um roxo escuro e profundo. E então, o primeiro trovão. Não foi um estrondo distante, foi uma pancada seca que vibrou no concreto do prédio, como se um gigante tivesse tropeçado no topo do edifício Itália. E a chuva veio. Não como uma garoa paulistana, mas como um dilúvio bíblico, uma parede de água que se chocou contra a cidade, transformando as ruas em rios de asfalto e as luzes dos carros em borrões desesperados. A recepção, antes uma gaiola silenciosa, tornou-se uma arca superlotada. A porta de vidro automática sibilava sem parar,
cuspindo para dentro os náufragos da tempestade. O primeiro foi um casal de amantes. Ele na casa dos 40, com a camisa social cara colada ao corpo pela umidade. Ela, muito mais jovem, com os olhos assustados. Enquanto ele preenchia a ficha, ouviu o sussurro tenso dela. "Você tem certeza que é seguro aqui?" Ele respondeu sem olhá-la. "É um motel na Zona Leste, não o Copacabana Palace. Ninguém vai nos achar. Agora relaxa." Ele me olhou com um desprezo que dizia: "Você não viu nada." Eu não vi mesmo. Entreguei a chave. Próximo. Um caminhoneiro, um homem maciço com o rosto sulcado pelo cansaço. Ele jogou a carteira de motorista no balcão. "O mais barato que tiver. Essa cidade mastiga a gente, moleque, e cospe o osso." Ele tinha um cheiro de diesel e há dias na estrada. Recebeu sua chave e subiu. A porta sibilou de novo. Uma senhora de meia idade, vendedora de cosméticos pelo catálogo em sua bolsa, entrou. Estava genuinamente assustada com a tempestade. "Nossa Senhora, parece o fim do mundo", disse ela, agarrando um pequeno terço que pendia de seu pescoço. "O hotel tem capela, meu filho." A pergunta era tão absurda naquele ambiente que por pouco não ri. Apenas neguei com a cabeça e lhe dei uma chave. O chão da recepção se tornou uma pasta de água e sujeira. O ar ficou espesso, uma mistura do cheiro de ozônio da chuva e da respiração úmida de uma dezena de pessoas esperando na pequena recepção. O telefone não parava de tocar. "Moço, tem vaga?" A avenida parou. "Amigo, faz um preço bom pra gente. É só pra chuva passar." E então as luzes piscaram. Uma vez, duas, e apagaram. Fomos mergulhados em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz de emergência vermelha e fraca acima da porta e pelos flashes dos relâmpagos lá fora. Um murmúrio coletivo de pânico percorreu a recepção. "Calma, pessoal. É só o gerador", gritei, mais para me convencer do que para acalmá-los. Um minuto que pareceu uma hora se passou no escuro, no silêncio tenso interrompido apenas pelo som da chuva. As luzes voltaram com um estalo, mas o sistema do computador e a máquina de cartão estavam mortos. "Pagamento só em dinheiro", anunciei, minha voz soando mais autoritária do que eu me sentia. O caos na recepção havia virado uma rotina frenética. Minha mão ia e voltava do painel de chaves atrás de mim em um movimento mecânico e impessoal. O apartamento 201 foi para o casal de amantes, que finalmente parou de rir e subiu em silêncio. O 305 foi para o caminhoneiro, que resmungou algo sobre o preço antes de se arrastar para o elevador. O 402 foi para a senhora religiosa, que me olhou como se eu a estivesse condenando. A cada chave entregue, um gancho de metal vazio ficava para trás, como um dente arrancado no painel. O painel, antes cheio, agora exibia um cemitério de ganchos vazios. Restavam apenas 3 chaves. A tensão era palpável. Eu me sentia como o porteiro de um bunker no fim do mundo, distribuindo as últimas vagas antes que a porta se fechasse para sempre. E eu não sabia por quê, mas meu olhar continuava voltando para a gaveta trancada, onde a chave do 603 repousava. A vaga proibida. A última vaga no apocalipse. E eu torcia, com uma força que não entendia, para não ter que abri-la. A cada nova entrada, a pressão da noite crescia. Cada pessoa que entrava parecia trazer consigo um pedaço do caos lá fora, e deixava ali, na recepção, um resto de algo que eu não conseguia nomear. A próxima chegada foi diferente das outras. Um homem de paletó escuro, cabelo molhado, grudado na testa, olhar fixo, sem bagagem, sem identificação. Só uma mochila preta, fina, como se estivesse viajando leve demais para alguém fugindo de algo pesado. Ele pagou à vista, sem perguntar valor. Entregou as notas com a mão firme, mas os olhos tremiam. Olhou diretamente para a câmera do monitor antes de subir. Sua presença foi como um dedo no ar. Algo estava errado. Algo maior do que a chuva.
Quando a porta do elevador fechou, ouvi o som de metal velho rangendo, como se o mecanismo estivesse cansado de levar gente para lugares que ninguém devia ir. Minha mão ficou paralisada sobre o teclado. Meu pé batia no chão sem que eu percebesse. Eu já não lia mais o livro de cinema. Só olhava para o monitor, para os corredores vazios, tentando entender por que o sexto andar parecia diferente, como se a câmera registrasse menos o lugar e mais o que quer que estivesse ali. Era ridículo. Eu sabia disso. Mas também sabia que algumas coisas são ridículas até você ouvir o primeiro grito. Eram quase 2 da manhã quando a porta de vidro automática se abriu com um silvo, trazendo uma lufada de vento frio e o cheiro de ozônio para dentro. A última vaga no estacionamento improvisado da frente foi preenchida por um sedã de luxo preto, um carro que não pertencia àquele lugar, seu alarme piscando 2 vezes em uma saudação silenciosa e arrogante. Dele saíram as 2 figuras que mudariam tudo. Ele era um homem na casa dos 50, o terno caro, embora molhado e amassado, não conseguia esconder uma aura de poder e impaciência. O relógio de ouro em seu pulso brilhava sob a luz doentia do neon. Ele entrou na recepção como se fosse o dono, os olhos varrendo o ambiente com um desprezo mal disfarçado. Ela veio logo atrás, uma sombra hesitante. Era muito mais jovem, 20 e poucos anos, bonita de uma forma quase dolorosa. Usava um vestido simples de seda que, colado ao corpo pela chuva, revelava mais do que talvez devesse. A maquiagem cara estava borrada, não pela chuva, mas por lágrimas recentes que deixaram um rastro em seu rosto. Seus olhos não demonstravam um medo simples, demonstravam algo pior. Uma resignação apavorada, como um animal que já desistiu de lutar e apenas espera o golpe final. "Um quarto", o homem disse, a voz ríspida, sem nem me dar boa noite. A voz dele carregava o hálito de uísque caro. "Sinto muito, senhor, estamos lotados, por causa da tempestade", respondi, já no modo automático, a frase que eu havia repetido dezenas de vezes naquela noite. Ele riu, um som seco, sem humor, que não chegou aos seus olhos frios. "Lotação é um conceito, não um fato. Todo lugar tem um jeitinho. Ache um." Ele se inclinou sobre o balcão, seu rosto perto do meu, invadindo meu espaço pessoal. Senti a pressão de sua presença. "A cidade inteira está procurando abrigo, a chuva", comecei a dizer, mas ele me cortou. Ele jogou um bolo de notas de R$ 100 no balcão de fórmica. O som do dinheiro molhado batendo na superfície foi obsceno. "Eu não perguntei da chuva, perguntei do seu preço." A ameaça era velada, mas clara. Olhei para a mulher. Ela estava parada perto da porta, abraçando o próprio corpo, evitando o meu olhar. Quando ela afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto, vi, por uma fração de segundo, a sombra de uma contusão arroxeada em seu pulso. Meu olhar foi para o painel de chaves na parede. Vazio. Todos os quartos normais estavam ocupados. A minha mente, por um instante, foi para a gaveta trancada. A voz cansada do senhor. Almeida ecoou em minha mente. "Evita dor de cabeça." Mas o olhar frio e agressivo do homem na minha frente era uma dor de cabeça muito mais imediata e perigosa. Eu estava encurralado. "Senhor, realmente não há nada." Tentei uma última vez. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa. Ou eu posso ter que falar com o seu gerente sobre a sua falta de hospitalidade." Ele pegou mais um bolo de dinheiro do bolso e o jogou sobre o primeiro. A tentação e o medo lutaram dentro de mim. O dinheiro pagaria meu aluguel por 3 meses. E o fim daquela confrontação significava paz. Uma paz comprada. Tomei minha decisão. A decisão de um jovem cansado e pragmático que só queria que a noite acabasse. "Vou ver o que posso fazer", murmurei, derrotado. Fui até a gaveta trancada. O ato de pegar a chave de Almeida e abrir a fechadura pareceu um ritual de profanação.
O ar frio e com cheiro químico de naftalina escapou da gaveta. Peguei a chave solitária, com seu chaveiro de plástico vermelho e derretido. O plástico estava frio ao toque, uma sensação antinatural. Voltei para o balcão e coloquei a chave sobre o dinheiro. 6º andar, 603. O ar-condicionado pode não funcionar bem. Menti, repetindo a desculpa de Almeida. O homem pegou a chave sem olhar para ela. Foi a mulher que reagiu. Seus olhos se arregalaram ao ver o número 603 gravado no plástico. Ela deu um passo involuntário para trás, a boca se abrindo como se fosse gritar, mas nenhum som saiu. Um olhar de puro terror tomou conta de seu rosto. Por um instante, seus olhos encontraram os meus, e ela negou levemente com a cabeça. Um não silencioso e desesperado. O homem notou a reação dela. Ele se virou para ela e seu rosto se fechou em uma máscara de fúria. Isabel, venha aqui. Agora, ele disse a voz baixa e ameaçadora. Ela obedeceu como um autômato. Ele agarrou o braço dela com uma força que não era gentil e a guiou para o elevador. Antes de entrar, ela olhou para mim por cima do ombro. Seus olhos não pediam mais socorro. Eles se desculpavam, como se ela soubesse que estava me arrastando para o inferno com ela. As portas do elevador se fecharam. Fiquei sozinho na recepção, olhando para o dinheiro molhado no balcão, com um gosto amargo na boca. O número no painel do elevador marcou 6. E o dado estava lançado. O eco da porta do elevador se fechando foi engolido pelo silêncio pesado da recepção. Fiquei parado por um longo tempo, talvez 1 minuto, talvez 5, apenas encarando o maço de dinheiro molhado sobre a fórmica arranhada. Cada nota parecia um pedaço de um contrato sujo que eu havia acabado de assinar sem ler os termos. O gosto amargo na minha boca não passava. Tentei voltar para o meu livro de Bazin, mas as palavras sobre o cinema como uma janela para a realidade pareciam uma ironia cruel. Minha única janela para a realidade eram as 4 telas granuladas do monitor de segurança, e a realidade que elas mostravam era um vazio opressivo. O corredor do 6º andar estava exatamente como antes, imóvel, mal iluminado, silencioso. Mas agora eu sabia que não estava vazio. E esse conhecimento mudava tudo. O corredor não era mais um espaço, era um palco esperando por uma tragédia. A ansiedade começou a crescer, uma pressão física no meu peito. Eu precisava me mover, fazer alguma coisa, qualquer coisa, para quebrar a tensão. A desculpa perfeita era a ronda noturna, uma tarefa que o Sr. Almeida disse que eu deveria fazer se desse tempo. Peguei um pano de limpeza e um borrifador com um produto de cheiro neutro, fingindo para mim mesmo que meu objetivo era apenas limpar as maçanetas dos corrimões. O trajeto pelo elevador foi diferente desta vez. Eu estava consciente de cada som. O gemido dos cabos, o estalo dos relés, o baque suave quando ele parou no 6º andar. A porta se abriu com um silvo cansado, revelando o corredor. O ar ali era notavelmente mais frio, mais parado. Caminhei lentamente, meus tênis não fazendo barulho no carpete vermelho e gasto. O som da chuva lá fora era um murmúrio distante, quase inaudível. O silêncio ali era denso, quase sólido. Estava a poucos metros da porta do 603 quando meu olhar foi atraído para o chão. Uma série de pequenas manchas escuras, quase pretas, pontilhava o carpete, formando uma trilha irregular que ia do elevador até a porta do quarto. Minha primeira reação foi a busca por uma explicação lógica. Graxa do mecanismo do elevador, café derramado, vinho. Aproximei-me, agachando para ver melhor. Não era lama. As manchas tinham uma viscosidade oleosa que absorvia a luz amarelada do corredor. Com uma hesitação que eu não entendi, estendi o dedo e toquei a borda de uma das manchas. A textura era pegajosa e fria, mas com uma estranha densidade, como tinta a óleo que ainda não secara completamente. Levei o dedo ao nariz. O cheiro era quase imperceptível, mas estava lá.
Não era o cheiro de ferrugem ou sangue que eu esperaria. Era um odor químico e adocicado, como o de um fio elétrico em curto-circuito misturado com algo vagamente orgânico, uma combinação que meu cérebro não conseguia categorizar. Um pânico gelado subiu pela minha espinha. Minha primeira reação não foi investigar, não foi bater na porta, foi apagar, esconder. Eu não queria fazer parte daquilo. O aviso de Almeida, a mulher apavorada, o homem agressivo. Eu havia me envolvido em algo que não entendia, e meu instinto de sobrevivência paulistano gritou para que eu me tornasse invisível novamente. Peguei o pano, borrifei o produto de limpeza e comecei a esfregar o carpete com uma fúria silenciosa. A mancha se espalhou, tornando-se um borrão marrom antes de finalmente desaparecer nas fibras gastas do tapete. Limpei cada uma das gotas com a mesma urgência desesperada. Levantei-me, o coração martelando, e olhei para o corredor agora limpo. Mas eu sabia o que estivera ali. Voltei para o elevador quase correndo, sem olhar para trás. De volta à minha gaiola, sentei-me na cadeira, as mãos tremendo. Eu havia me tornado cúmplice de algo. Eu não era mais uma testemunha. Eu era o cara que limpa as evidências. E agora tudo o que eu podia fazer era encarar o painel do interfone, rezando para que o botão do 603 nunca, jamais acendesse. Fiquei paralisado, segurando o telefone mudo na mão, o plástico gelado contra minha orelha. O silêncio do outro lado da linha era uma presença física, um vácuo que parecia sugar todo o som da recepção. Minha mente, antes um turbilhão de teorias cínicas, agora estava em branco, paralisada pelo choque. A voz, aquela voz, não era de briga, era de terror terminal. As palavras cortadas ecoavam na minha cabeça. Ele vai me o quê? Matar? A palavra se formou em minha mente, fria e pesada. A imagem das manchas escuras no carpete, que eu havia esfregado com uma fúria desesperada, voltou com uma clareza nauseante. O protocolo do Sr. Almeida era claro, uma ordem distante de um homem que já estava seguro em sua casa. Chama o 190. Mas meu instinto me dizia que a polícia chegaria tarde demais. E uma parte de mim, a parte que se sentiu cúmplice ao limpar as gotas do chão, sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Agindo por pura adrenalina, disquei 190 no meu celular. Falei de forma rápida e baixa com o atendente. Uma voz sonolenta do outro lado. Possível agressão, Hotel Zodíaco, 6º andar, quarto 603. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Eu não podia esperar. Peguei a única arma disponível na recepção, o pesado extintor de incêndio vermelho, encostado ao lado do balcão. O metal estava frio e sólido em minhas mãos suadas, seu peso me dando uma falsa sensação de segurança. Corri para o elevador, o coração martelando contra minhas costelas. A caixa de metal subia, com o gemido de um animal velho e cansado, cada andar passando em câmera lenta. Quando as portas se abriram no 6º andar, o silêncio era total. O som da chuva lá fora era um murmúrio distante. O corredor parecia mais longo, as luzes amarelas do teto mais fracas e doentias. O único som era o zumbido baixo da máquina de gelo no final do corredor e a batida do meu próprio sangue nos ouvidos. Cada passo em direção à porta do 603 parecia levar uma eternidade, o carpete absorvendo o som dos meus pés. Cheguei à porta do 603. O ar ao redor dela parecia mais frio, mais denso. Hesitei, com o extintor erguido, pronto para usá-lo como um ariete. Foi quando notei que a porta não estava completamente fechada. Havia uma fresta de menos de 1 centímetro, de onde vazava uma linha fina de luz e um som baixo e úmido. Prendi a respiração e cheguei mais perto, colando o olho na fresta da porta. O que eu vi fez o ar congelar nos meus pulmões e meu coração explodir em uma batida surda e violenta contra minhas costelas, tão alto que tive medo que o homem lá dentro pudesse ouvir. Meus olhos se arregalaram, grudados naquela pequena abertura, incapazes de processar, incapazes de desviar.
A cena era um quadro de carnificina silenciosa e metódica. O homem, de costas para mim, estava sobre a mulher na cama. Ele não gritava. Ele não parecia com raiva. Ele trabalhava. O tempo se tornou denso, cada segundo se esticando em uma agonia infinita, enquanto a lâmina longa e fina de uma faca de cozinha subia, prateada e limpa, e descia, vermelha e brilhante, desaparecendo no corpo dela. O movimento era repetitivo, hipnótico, como um operário em uma linha de montagem. Uma vez, duas, 5... O lençol branco florescia em um vermelho escuro e vivo. O corpo dela não lutava mais, apenas se contraía a cada impacto. Eu estava tremendo, um suor gelado escorrendo pela minha testa, o gosto ácido da bile subindo pela minha garganta. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Eu queria fugir, mas meus pés estavam pregados no chão. Eu era apenas um par de olhos arregalados, testemunhando o inferno através de uma fresta de madeira. Eu devo ter feito algum barulho, um engasgo, um passo em falso, porque o homem parou. O braço ficou no ar, a lâmina vermelha pingando lentamente no lençol que já estava encharcado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele se virou lentamente. Seu rosto não estava triunfante. Era uma máscara de confusão catatônica, os olhos vidrados, como se ele mesmo fosse um espectador de seus próprios atos. Seus olhos encontraram os meus através da fresta, e neles eu vi uma profunda e abjeta miséria. Sem dizer uma palavra, ele tropeçou para trás, em direção ao banheiro, e fechou a porta com um clique final e seco. O clique da porta do banheiro se fechando ecoou no meu crânio. Fiquei parado no corredor, o corpo paralisado, a mente uma tela branca de puro choque. A imagem da faca subindo e descendo, do vermelho florescendo no lençol branco, estava queimada em minha retina. O som úmido da violência era a única coisa que eu conseguia ouvir, sobrepondo-se ao meu próprio coração descontrolado. Por um instante, pensei em fugir. Correr para o elevador, descer para a rua e desaparecer na noite chuvosa de São Paulo, deixando aquele horror para trás. Mas a imagem da mulher, do seu corpo se contraindo sem vida, me prendeu ao chão, e a voz do atendente do 190 na minha memória. Uma viatura está a caminho. Eu precisava segurar o assassino. Eu era a única testemunha, o único que sabia que ele estava ali, a poucos metros, atrás de uma porta frágil. Com um grito que foi mais raiva e pânico do que coragem, empurrei a porta do quarto 603 e entrei. O cheiro me atingiu como um soco. Aquele odor químico e adocicado estava mais forte, agora misturado com um aroma inconfundível de vida derramada, quente e denso. Meus olhos foram direto para a cama, um caos de tecido ensanguentado, mas meu foco era a porta do banheiro. "Eu sei que você tá aí!" gritei, a voz rouca. "A polícia tá subindo!" Nenhum som veio de dentro. O silêncio era uma afronta. Corri até a porta e tentei a maçaneta, trancada. Soquei a madeira com o punho. "Abre essa porta, seu merda!" Apenas o eco da minha própria voz respondeu. A fúria tomou o lugar do medo. Lembrei do extintor que eu havia largado no corredor. Voltei, peguei-o e usei-o como um ariete, golpeando a fechadura com toda a minha força. O som de metal contra madeira foi uma explosão no silêncio do andar. 1, 2, 3 pancadas. A madeira ao redor da fechadura se estilhaçou e a porta voou para dentro, batendo contra a parede de azulejos. Entrei no banheiro tropeçando, o extintor erguido, pronto para o confronto, e congelei. O cômodo era minúsculo, um cubículo de azulejos brancos, encardidos pelo tempo, com um rejunte escuro que parecia mofo. Um vaso sanitário, uma pia pequena com um espelho embaçado acima, um box com uma cortina de plástico barata e translúcida, e estava completamente, absolutamente vazio. Meu cérebro se recusou a processar, ele não estava ali. Em um ato de desespero, arranquei a cortina do chuveiro dos ganchos.
Nada, apenas azulejos manchados e um ralo. Dobrei os joelhos e olhei debaixo da pia. Nada. Fiquei de pé no vaso sanitário para alcançar a janela basculante, alta e pequena. Estava fechada e a tranca de metal estava coberta por uma camada espessa de ferrugem e tinta descascada, claramente intocada por anos. Era fisicamente impossível que alguém tivesse saído por ali. Eu estava parado no meio do banheiro, o vapor quente de um chuveiro recém-usado subindo ao meu redor, apesar de o registro e o chão do box estarem completamente secos. O cheiro químico e adocicado estava concentrado ali, tão intenso que fazia meus olhos arderem. Olhei para o espelho, estava coberto de vapor. Passei a manga da minha blusa para limpá-lo, esperando ver algo, qualquer coisa, um reflexo que não fosse o meu. Mas vi apenas meu próprio rosto pálido, meus olhos arregalados de descrença. O homem, o agressor, havia desaparecido. Simplesmente se evaporado dentro de um cubículo de 4 metros quadrados, selado e sem saída. A lógica, o pilar que sustentava minha sanidade, começou a rachar. Eu estava louco? Eu imaginei tudo isso, o estresse, a noite, a chuva, mas o som do interfone foi real. A voz dela foi real. A porta arrombada era real. O homem era real. Ele entrou aqui. Eu o vi. Minha mente cambaleava, buscando uma explicação que não existia. E então, um novo pensamento mais urgente me atingiu. A mulher. O homem sumiu, mas a vítima... Eu precisava ajudar a vítima. Saí do banheiro tropeçando, o eco do meu próprio chute na porta ainda zumbindo em meus ouvidos. Minha mente era uma cacofonia de descrença e adrenalina. O homem, o assassino, havia desaparecido. Evaporado de um cubículo selado. Aquilo não era possível. A lógica gritava, mas a realidade à minha frente era um cômodo vazio. Por um instante, o mundo pareceu inclinar-se sob meus pés. Uma vertigem súbita que me fez apoiar na parede. Mas então, um pensamento urgente cortou a névoa do meu pânico. Uma única âncora na minha sanidade que se desfazia. A mulher. A vítima. Eu a vi na cama. Eu vi o que ele fez com ela. O homem ter sumido era um truque de mágica doentio. Uma impossibilidade que eu não conseguia processar agora. Mas ela era real. Ela precisava de ajuda. A polícia estava vindo. Cada segundo contava. Com esse novo propósito, me virei para a cama, o coração ainda martelando, o extintor pesado e inútil em minha mão. E congelei. Meus olhos varreram a cama 1, 2, 3 vezes, mas meu cérebro se recusou a aceitar o que via. Ou melhor, o que não via. A cama estava vazia. A mulher não estava mais lá. Os lençóis brancos e o edredom barato de estampa floral estavam em um caos, revirados e emaranhados como se uma luta tivesse acontecido ali. A forma de um corpo, uma depressão no colchão, ainda era visível, mas o corpo em si havia sumido. Não, 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 murmurei, a voz um fiapo. Minha mente, já no limite, começou a se fragmentar. A negação deu lugar a uma fúria desesperada. Eu não estava louco. Eu a vi. Joguei o extintor no chão com um baque surdo e me lancei sobre a cama, arrancando os lençóis e o edredom, jogando-os para o alto como se ela pudesse estar escondida sob o tecido. Nada. Apenas o colchão velho, com suas próprias manchas de histórias passadas. Dobrei os joelhos e olhei debaixo da cama, o feixe de luz do meu celular cortando a escuridão empoeirada. Apenas um sapato solitário e uma garrafa de água vazia. Fiquei de pé e corri para o pequeno armário de madeira, arrancando a porta. Vazio, exceto por 2 cabides de arame e o cheiro de madeira velha. Olhei atrás das cortinas finas e puídas. Nada. Em um ato de pura insanidade, corri de volta para o banheiro e olhei para dentro de novo, como se ela pudesse ter se arrastado para lá enquanto eu não via. Vazio. Completamente vazio. Voltei para a cama, o peito arfando, a cabeça latejando. A prova. Onde estava a prova?
Puxei o lençol do chão e o examinei sob a luz do celular. Havia manchas escuras, sim, mas eram pequenas, quase pretas e já secas nas bordas. Podia ser vinho, podia ser maquiagem, podia ser qualquer coisa. Não havia o vermelho vivo, a carnificina que eu tinha certeza de ter visto. Minha memória estava me traindo. Minha mente, sob o estresse, projetou uma cena muito pior do que a realidade. Mas a voz dela no interfone... O ar ainda estava pesado com aquele cheiro químico, e por baixo dele, o perfume caro que ela usava, um rastro fantasmagórico que pairava no ambiente. Ela esteve aqui, e então meu olhar captou um brilho no carpete, ao lado da cama. Agachei de novo. Era um pequeno brinco de pérola, arrancado da orelha, parcialmente esmagado como se tivesse sido pisado. Peguei-o. Estava frio. Era real. Era a prova. Segurei o pequeno brinco na palma da minha mão trêmula. A prova de que eu não estava louco. E essa certeza era, de alguma forma, 1000 vezes mais aterrorizante. Porque se eu não estava louco, então as leis da física haviam tirado uma folga naquele quarto. Um homem e uma mulher, um agressor e uma vítima, não desaparecem no ar. Sentei no chão, as costas contra a parede fria. O cérebro em curto-circuito, incapaz de reconciliar a memória da violência brutal com a realidade de um quarto quase limpo. O som de sirenes, muito distantes, começou a se infiltrar pela janela. Um elo frágil com o mundo lá fora, o mundo onde as coisas ainda faziam sentido. Eu estava no chão, com as costas contra a parede fria do quarto 603. Na minha mão suada, o pequeno brinco de pérola esmagado. Era a única coisa real em um universo que tinha acabado de se partir ao meio. O som das sirenes da polícia, antes um ruído distante, agora ficava mais alto, mais próximo, um lembrete urgente de que o mundo lá fora ainda existia, com suas regras e sua lógica. Eu precisava sair dali. Tinha que me levantar, descer e encontrar os policiais, tentar explicar o inexplicável. Mas meu corpo não obedecia. Eu estava paralisado, preso em um loop de pensamentos frenéticos. O homem, a mulher, a faca, o banheiro vazio, o quarto vazio, o brinco. Nada fazia sentido. A adrenalina que me impulsionou até ali tinha se esvaído, deixando para trás um cansaço profundo e um medo que era quase uma paralisia física. Eu só queria fechar os olhos e acordar na minha cama, com o único problema sendo o aluguel atrasado. Foi então que, em meio ao som crescente das sirenes, ouvi outro som. Um som que não veio de fora. Veio de dentro do quarto. Um clique. Um único e suave clique metálico, vindo da direção do banheiro. O som de uma tranca sendo girada. Meu sangue gelou. Fiquei completamente imóvel, prendi a respiração, cada músculo do meu corpo tenso. O homem, ele ainda estava lá. Mas como? A porta. Eu tinha arrombado a porta. Vi a madeira se estilhaçar. Não havia mais fechadura para trancar. Lentamente, com um esforço que pareceu sobre-humano, virei a cabeça na direção do banheiro. A porta, que eu tinha deixado escancarada e quebrada, agora estava perfeitamente fechada. A madeira não estava mais lascada. O batente estava intacto. Era como se a minha explosão de violência nunca tivesse acontecido. A realidade se desfez um pouco mais. A sirene lá fora, o único som que me conectava ao mundo real, pareceu ficar mais distante, abafada, como se eu estivesse afundando debaixo d'água. Uma curiosidade mórbida, mais forte que o meu medo, tomou conta de mim. Eu precisava ver, precisava entender. Me arrastei pelo carpete sem fazer barulho, até chegar na porta do banheiro. O ar ao redor dela era gelado. Abaixei até o chão e colei o olho na fresta do buraco da fechadura antiga. O que vi quebrou o que restava da minha sanidade. O homem estava lá dentro, de costas para mim, parado em frente ao espelho. Estava imóvel, a cabeça baixa, como uma estátua. Mas o reflexo dele, o reflexo no espelho estava vivo. Ele se movia de forma independente.
O reflexo ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os meus através do buraco da fechadura. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca, sarcástico e cheio de desprezo. Então, o reflexo ergueu uma faca que não existia no mundo real. A mesma lâmina longa e fina que eu vira na cama. E com um movimento lento e deliberado, passou a lâmina no próprio pescoço. Vi o sangue escuro jorrar sobre a camisa do reflexo, uma imagem muda e terrível. No quarto, o homem real, que não tinha se movido 1 centímetro, apenas tombou para o lado, caindo no chão dos azulejos como um boneco de pano com as cordas cortadas. Sem ferimento, sem sangue. A sobrecarga psicológica foi total. O som das sirenes se tornou um zumbido agudo e ensurdecedor na minha mente. Minha visão se afunilou em um pequeno ponto de luz. E então a escuridão me engoliu por completo. A escuridão não durou. Fui arrancado dela por um cheiro químico e agressivo que invadiu minhas narinas. O cheiro de álcool. Pisquei, a luz fluorescente do quarto doendo em meus olhos. Um rosto desconhecido, usando um uniforme de paramédico, estava inclinado sobre mim. "Ei, garoto, consegue me ouvir? Qual seu nome?" A voz dele era calma, profissional, mas parecia vir de muito longe. Sentei com um gemido, a cabeça latejando como se eu tivesse sido golpeado. Eu estava no chão do quarto 603, mas o quarto não estava como eu me lembrava. Estava limpo, organizado. A cama estava arrumada, os lençóis esticados. A porta do banheiro, que eu tinha certeza de ter estilhaçado, estava intacta, perfeitamente fechada. 2 policiais estavam no quarto, um mais velho, com uma cara de cansaço e tédio, e um mais novo, com um olhar desconfiado que me analisava de cima a baixo. "Então, Léo", disse o mais novo, lendo meu nome em um crachá do hotel que eu nem lembrava que estava usando. "Quer explicar pra gente por que você chamou uma viatura por agressão com faca e a gente te encontra desmaiado sozinho num quarto de motel vazio?" Tentei falar. Minha boca estava seca. "Tinha um casal aqui", comecei, a voz trêmula. Ele estava esfaqueando ela, na cama, e depois ele correu para o banheiro e eu vi, no espelho. As palavras saíam tropeçadas, soando insanas, até para os meus próprios ouvidos. O policial mais novo riu, um som de puro escárnio. "Se matou no espelho? Você andou usando o quê, garoto? A gente pode te levar para o hospital para fazer um exame toxicológico se quiser." O pânico começou a subir pela minha garganta. "A prova!" eu disse, quase gritando. "O brinco!" Enfiei a mão no bolso da calça desesperado. Vazio. O outro bolso. Vazio. Apalpei todo o meu corpo, o coração martelando em desespero. O brinco de pérola, a minha única âncora com a realidade, havia sumido. "Não tem brinco nenhum, moleque", disse o policial mais velho, com a voz carregada de uma exaustão de quem já ouviu todo tipo de história de bêbado e drogado. "O quarto tá limpo. Não tem sangue, não tem faca, não tem porta arrombada. Não tem ninguém aqui além de você." Naquele momento, o senhor Almeida chegou, o rosto uma máscara de preocupação ensaiada. Ele trocou um olhar rápido com o policial mais velho, um olhar de cumplicidade, de quem lida com um problema recorrente. Ele me levou para um canto enquanto conversava baixo com os policiais. Ouvi fragmentos. Garoto novo, muito estresse, a tempestade, eu talvez tenha imaginado. Ele estava me defendendo, mas ao mesmo tempo me invalidando, me pintando como o louco da história. Os policiais foram embora, me dando um aviso para não passar mais trote. Fiquei sozinho no quarto com Almeida. O silêncio era pesado. "Eu não imaginei", eu disse, a voz baixa, mas firme. "Eu sei o que eu vi." Almeida não me olhou. Ele andou até a janela, olhou para as luzes de São Paulo lá fora e acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Ele soltou a fumaça lentamente. "Não, garoto", ele disse, a voz cansada. "Você não imaginou. Você só viu." Ele se virou para mim. "Há 4 anos, um empresário rico e a amante. A tal da Isabel. O nome que você deve ter visto no caderno. Ele prometeu largar a esposa.
Não largou. Ela ameaçou contar tudo. Eles vieram para cá para conversar, discutiram, e ele surtou. Almeida deu uma longa tragada no cigarro. Matou ela a facadas aqui mesmo, nessa cama. Depois foi para o banheiro e cortou a própria garganta na frente do espelho. As palavras dele caíram sobre mim como uma laje de concreto. Não era um fantasma, era um eco. Uma gravação psíquica da violência repetindo-se para sempre. Desde então, continuou Almeida, o quarto tem essas dores de cabeça. Coisas acontecem, sons, visões. Por isso a regra. É mais fácil deixar ele quieto do que tentar explicar para a polícia toda vez que um funcionário novo surta. Ele jogou o cigarro pela janela. Pode pegar suas coisas. Eu fecho a noite. E um conselho, Léo. Esquece essa noite. Esquece esse lugar. Saí do quarto 603 sem olhar para trás. Peguei minhas coisas na recepção e fui embora, sem me despedir. Andei pela madrugada paulistana, o sol começando a nascer, mas eu nunca me senti tão no escuro. A explicação era de alguma forma pior do que a loucura, porque a loucura era minha, aquele horror pertencia ao hotel. Eu tinha sido apenas o espectador mais recente de sua sessão de cinema particular e sangrenta. Saí do Hotel Zodíaco e nunca mais olhei para trás. Peguei o dinheiro sujo do balcão, pedi as contas no dia seguinte por telefone e bloqueei o número de Almeida. Por algumas semanas, tentei viver a ilusão da normalidade. Voltei para a faculdade, para as aulas de teoria do cinema, onde discutíamos a forma como a câmera mente para criar a verdade. A ironia era tão espessa que eu quase podia sufocar nela. Tentei sair com meus amigos, ir a bares barulhentos no Baixo Augusta, me cercar de gente e de vida para apagar o silêncio do sexto andar. Mas não funcionou. O eco daquela noite havia se instalado em mim, não como uma memória, mas como uma doença crônica. Eu me tornei um especialista em paranoia. Meu pequeno apartamento em Pinheiros, antes um refúgio, virou uma extensão da gaiola. Eu passava horas verificando as trancas da porta. Comprei cortinas blackout, não para a luz, mas para não ter que ver as janelas dos outros prédios, cada uma um potencial par de olhos me observando. Evitava meu próprio reflexo. Cobri o espelho do banheiro com uma toalha. A insônia se tornou minha companheira constante. Eu deitava na cama e ficava ouvindo a cidade respirar. Mas os sons de São Paulo, antes um ruído de fundo indiferente, agora eram cheios de significado, de mensagens ocultas. O assobio do vento entre os prédios parecia formar palavras. O som distante de uma sirene não era uma emergência qualquer, era um aviso vindo na minha direção. O barulho do elevador do meu próprio prédio me causava palpitações. Eu estava vivendo dentro de um filme de terror que só eu podia ouvir. Eu tentava lutar contra isso com lógica. É estresse pós-traumático, eu repetia para mim mesmo como um mantra. Clássico, eu vi uma coisa horrível. É normal ter sequelas. A minha mente está criando padrões onde não existem. Eu tentava analisar meus próprios sintomas como se fossem um filme de Polanski. A paranoia, o apartamento como uma entidade hostil, a dúvida sobre a própria sanidade, eram todos elementos de um roteiro conhecido. Isso não é um filme, Léo, eu dizia a mim mesmo. Não existem fantasmas que te seguem para casa. Isso é o seu cérebro criando uma narrativa para lidar com um trauma que não consegue processar. Eu quase consegui me convencer, quase. Até que as coisas começaram a vazar do campo do som para o campo da visão. Coisas pequenas, sutis, um vulto rápido na minha visão periférica quando eu estava sozinho em casa. A sensação de que um dos meus livros na estante estava fora do lugar onde eu o havia deixado. E a pior de todas aconteceu em uma manhã de sábado. Eu estava na cozinha passando um café, o sol entrando pela janela. Um raro momento de paz. Olhei para a tela escura do micro-ondas. Por uma fração de segundo, o reflexo que vi não era o meu. Não era o homem do quarto 603.
Era o rosto cansado e triste do Sr. Almeida, me encarando de volta com seus olhos exaustos. Pulei para trás, derrubando a xícara de café quente que se espatifou no chão. O som da porcelana quebrando me trouxe de volta à realidade. Olhei de novo para o micro-ondas. Apenas o meu próprio rosto pálido e assustado me encarava. Mas a imagem tinha sido nítida. O eco não era mais apenas um som. Ele estava aprendendo a usar novos rostos e estava começando a se sentir em casa. O silêncio se tornou meu inimigo. Depois daquela noite no Zodíaco, o barulho constante de São Paulo virou um refúgio. Mas dentro das 4 paredes do meu apartamento, no 12º andar, o silêncio era diferente. Era pesado, expectante. Eu passei a evitar as madrugadas, tomando remédios para dormir. Qualquer coisa para apagar as horas em que a cidade se aquietava e minha mente ficava sozinha com as lembranças. Naquela noite, a exaustão venceu. Não tomei nada, apenas apaguei na cama, o corpo pesado de um cansaço que ia além do físico. Acordei no meio da madrugada. O quarto estava em um silêncio quase absoluto. Pela primeira vez em semanas, não senti medo. Senti apenas uma calma vazia, uma paz estranha. Foi nesse silêncio, nesse raro momento de trégua, que eu o ouvi. Começou baixo, um zumbido eletrônico que pensei ser parte de um sonho. Fiquei completamente imóvel na cama, o corpo em alerta máximo. Ele veio de novo, mais claro, inconfundível. O som agudo e industrial do interfone do Hotel Zodíaco. Ele tocou uma vez, uma pausa de 2 segundos que durou uma eternidade. Tocou de novo, e uma terceira vez. E então, o silêncio. Naquela noite, eu entendi a verdade. O som não estava no quarto. Estava na minha cabeça. Isso foi há quase 10 anos. A verdade é que você nunca sai de um lugar como aquele. Não de verdade. A sequela ficou para sempre. Até hoje, qualquer barulho inesperado na noite, o estalo de um cano no prédio, o motor da geladeira ligando de repente, me faz acordar com o coração disparado, o corpo coberto de um suor gelado, de volta àquele corredor do 6º andar. E o som, aquele som do interfone, ele volta. Não toda noite, apenas quando eu acho que o esqueci. Ele toca 3 vezes na minha cabeça, um lembrete silencioso e pontual de que o quarto 603 não é mais um lugar, é uma condição. E eu sou seu único hóspede. O som de um interfone que não existe. É assim que o eco de um lugar te encontra. Não é o prédio que é assombrado, é a sua memória que se torna o quarto vago. Agradecemos ao nosso seguidor anônimo pela coragem de compartilhar a cicatriz que o Hotel Zodíaco deixou em sua vida. Histórias como essa provam que o verdadeiro terror não precisa de monstros ou fantasmas. Ele apenas precisa de um lugar e de alguém para ouvir. Se este relato te encontrou na madrugada, aperte o gostei para que saibamos que você também ouviu o chamado. Para não perder os próximos ecos que o Sr. Blackheart captura da escuridão da cidade, inscreva-se. E nos comentários, a pergunta desta noite é: qual o lugar mais comum e cotidiano que já te causou um arrepio inexplicável? Ative o sino. Ele não te protege, mas te avisa quando a próxima história começar a tocar.